Boa noite! Estamos aqui mais uma vez na Up TV, apresentando o programa Direito.com. E mais uma vez, a querida doutora Adriane, mais uma vez eu a chamo de abusada por me chamar aqui para representá-la. Vamos conversar sobre o tema muito importante, que é alienação parental. Mas antes disso, eu quero agradecer aos estúdios da Up TV, a primeira TV digital do ABC. Tenho que agradecer também aos nossos patrocinadores, que é Bramante Processos Previdenciários. Não entregue a sua vida, o seu futuro na mão de qualquer pessoa. Entenda e procure uma empresa com solidez e responsabilidade. Então, por isso que nós indicamos Bramante Processos Previdenciários. Up Vision. Também não entregue a sua beleza na mão de qualquer profissional. Entregue num salão especializado. Fera Brasil, que é especialista em soluções em impressões digitais e soluções de tecnologia para as impressões empresariais. E não menos importante, a Up TV, que mais uma vez nos acolhe aqui em seus estúdios. Estamos aqui com a doutora Luciene do Amaral. Ela é sócia do escritório Amaral e Araújo Sociedade de Advogados, pós-graduada em Direito Constitucional pelo Instituto Mackenzie e pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale. Aqui tem uma informação que eu vou questionar. Advogando na área da família há 20 anos. Estou vendo uma mulher jovem aqui, eu não acredito que ela advogue há 20 anos. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Realmente, 20 anos, me formei em 1993. Não entrega assim para todo mundo. Obrigada, doutora. Vamos lá, o tema é alienação parental. Em vigor desde 2010, a Lei 12.318, que trata sobre alienação parental, ainda é desconhecida por muitas pessoas, inclusive operadores do direito e entidades de proteção à criança. Essa é a conclusão de muitos especialistas e, inclusive, objeto de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles também avaliam que alguns juízes, escolas e membros de conselhos tutelares não são preparados para lidar com o problema. Além de maior preparação, os operadores do direito têm que entender bem essa questão. E não é à toa que a gente trouxe uma especialista no assunto. Um exemplo de alienação parental, nós temos a recente novela Salve Jorge, da Rede Globo de televisão, onde o personagem Celso, interpretado por Caco Ciocler, usa a filha Raíssa, Kíria Malheiros, para atingir a sua ex-esposa, Antônia, que era a Letícia Spiller. Então vamos lá, doutora. Me explique, o que é alienação parental? Na verdade, a alienação parental é o ato praticado por um dos genitores, ou pode ser até pelos avós, tios, aquela pessoa que detém a guarda da criança. Então, ele tende a querer afastar o outro genitor daquela criança, ou por um sentimento de vingança, ou por qualquer outra razão que não tenha sido resolvida na dissolução da sociedade conjugal. Então, ele acaba interferindo na formação psicológica daquela criança, de forma a prejudicar muito, né? Então, eles nem têm noção do prejuízo que estão causando para o filho e não só para o genitor, que é o alienado, né? Então, se chama alienante a pessoa que pratica a alienação. E é sempre depois da dissolução da sociedade? Não necessariamente. Há situações em que, vivendo juntos sobre o mesmo teto, isso acaba acontecendo. É aquele caso em que a mãe ou o pai, né, não necessariamente um ou outro, a gente fala mais a mãe, porque normalmente, na maioria dos casos, é quem passa a maior parte do tempo com a criança. Mas também pode acontecer do pai. Então, fazer uma imagem negativa do outro cônjuge, né, do genitor, para tentar, até no caso de uma separação, ter o filho do seu lado. Mas, na maioria dos casos, é a partir do rompimento dessa sociedade e, normalmente, num rompimento mal resolvido.
Entendi. Me fala uma coisa. Vamos supor que a mãe, detentora da guarda da criança, ela, sem mais nem menos, resolva mudar para um estado distante. Isso inviabiliza, muitas vezes, o direito de visitas do genitor. Isso é alienação parental? Pode ser caracterizado como alienação. Vai depender muito das circunstâncias. Se ela mudou, se ela realmente utilizou esse artifício de mudar para afastar o pai da criança, sim, pode se caracterizar como ato de alienação. Agora, tem situações que podem ocorrer, por exemplo, uma mudança de emprego, uma oferta de trabalho melhor em outra cidade, aí realmente cada caso é um caso, o juiz vai analisar as circunstâncias. Isso tudo vai depender também do histórico, né? Então, pode acontecer daquela mãe que muda sempre, né? Ela muda direto, não dá o endereço para o pai, então isso realmente é uma das figuras que, inclusive, a lei de 2010 classifica como alienação parental. Uma situação que é muito recorrente na Defensoria Pública é bem o que a colega disse, as sucessivas mudanças que o pai fica correndo atrás do filho. A alienação parental sempre existe dentro de uma relação ou pode acontecer de um tio para a avó, outras situações diversas? Isso acontece sim, pode acontecer entre tios, a pessoa que detém a guarda ou a autoridade. A lei também traz essa determinação de que também pode ser classificado, por exemplo, uma babá, que é a pessoa que está ali na autoridade, ela também pode praticar um ato de alienação. Não é só a mãe, mas o pai, né, quem detém a guarda e quem detém também a autoridade sobre a criança. Nós estamos vendo que esse instituto é novo. Ele é de 2010 com a lei 12.318. Na verdade vai completar 4 anos a lei, né? Mas a síndrome da alienação parental, ela já vem sendo estudada há muitos anos, que são o quê? Os efeitos que essa alienação causa na criança e no adolescente. Então já vem sendo estudado há muito tempo. No Brasil, realmente a lei vai completar 4 anos, mas já existiam decisões já de 2006, 2005, onde já traziam as alegações das partes, né, de que estava acontecendo aquela alienação, e juízes, principalmente do Sul, né, do Rio Grande do Sul, que são normalmente os pioneiros que saem à frente das jurisprudências, eles já vi várias decisões onde se caracterizou realmente que havia alienação. Só não existia, então, essa ferramenta que agora a gente tem, que é a lei que traz as consequências e as penalidades para esses atos. Entendi. E nesse processo, como que é feita a prova? Então, a prova é muito difícil, mas a lei a lei já estabelece que, havendo indícios, né, o juiz não necessariamente ele precisa ter a avaliação psicológica de imediato. Havendo indícios de que está ocorrendo alienação parental, ele já pode determinar, por exemplo, uma visita, e dependendo da situação, uma visita monitorada, né, ou assistida. Então, existe, nos casos em que a mãe ou o pai ou o detentor da guarda tenta afastar a criança do convívio com o outro genitor. Então, nessas situações, o juiz pode já determinar uma visita assistida, porque o período, né, até que se faça uma avaliação demora demais, e quanto mais tempo a criança ficar longe daquele genitor, maior vai ser os efeitos daquela alienação. Então, agora existe a prova realmente, se houver indícios, vai ser essa visita assistida. E se o juiz realmente identificar que está ocorrendo alienação, vai ser feito um estudo psicossocial, né, com especialistas que seria assistente social, psicólogos, vai ser feita uma avaliação com os pais ou com os guardiões e também com a criança. Então, nesse caso, seria necessária a comprovação da verossimilhança no início do processo para que o juiz possa, a curto prazo, tomar uma medida ou outra.
Desculpa, só para concluir. Assim, a visita assistida é sempre interessante, sempre importante que o juiz determine. Ele só não vai determinar se houver realmente algum receio de um dano para a criança. Então, dependendo das circunstâncias do que for alegado em relação ao outro genitor, pode haver esse risco de dano, um dano irreversível. Então, ele não vai determinar antes da perícia. Mas, via de regra, é o primeiro passo. Como você falou, o juiz vai verificar se existem indícios. Quais seriam esses indícios? Por exemplo, no caso de mudança de endereço, então várias mudanças, ou o pai que tenta visitar o filho e não consegue, ele vai fazer um boletim de ocorrência. Ele tem o direito de visita já regulamentado e ele está sendo impedido de visitar aquela criança, porque quando ele chega, a mãe não está, ou viaja, ou ele nunca consegue ver a criança. Então, nesses casos, ele vai fazer boletim de ocorrência porque está sendo descumprida uma ordem judicial. Esses boletins vão servir como indício de prova. Então, não só quanto à mudança de endereço, mas também quanto a estar sendo impedido de ver a criança. Entendi. Então, o que você poderia me dizer agora? Um pai que esteja nessa situação, qual é a primeira providência? Então, se ele está se vendo impedido de ver a criança, assim, tem várias situações que pode estar ocorrendo, né? Então, se ele, toda vez que vai ver o filho, a mãe não está, né? Ou a pessoa que detém a guarda não está, e não permite, não abre a porta, ou sempre inventa alguma história, ele pode fazer um boletim de ocorrência se ele já tiver a visita regulamentada. Se ele não tiver a visita regulamentada, o primeiro passo é regulamentar essa visita. E aí depois, sim, quando já tiver regulamentado e ele tiver esses boletins de ocorrência, ele pode pedir tanto a modificação da guarda, mas isso é um caso mais extremo, né, para ser deferido, como ele pode também pedir uma nova regulamentação e informar para o juiz que está sendo descumprida uma ordem judicial e que está havendo alienação. Entendi. Nesse caso, um pai que não consegue ter acesso à escola do filho, não sabe a escola do filho, isso é uma prova? Sim, também, porque a lei também estabelece que o pai tem o direito, né, a saber da vida da criança em termos de médicos, ele também tem que saber quais são os médicos que a criança trata, escola, ele tem que ter o acompanhamento. Então, há muitos casos em que tem uma festinha do Dia dos Pais, a mãe propositadamente não comunica a data, para depois dizer para o filho que o pai não se interessa pela vida dele. Então, essas situações podem caracterizar a alienação. E aqueles casos onde, agora eu vou entrar, vamos aproveitar, já Sim. que a gente tem uma especialista aqui, a gente tem que aproveitar, né? Existem casos onde a mãe, por exemplo, muda de religião a criança, começa a seguir um outro segmento, uma outra denominação. Isso, e às vezes a convicção religiosa do pai é muito forte, né? Às vezes o pai é um pastor de determinado segmento, mas enfim, o foco não é a religião, mas sim a mudança brusca daquele segmento. Isso pode ser caracterizado alienação? Na verdade, não tá, a lei ela traz um rol exemplificativo. Se isso estiver interferindo na convivência entre o pai e o filho, pode vir a caracterizar. Não está previsto expressamente, mas como o juiz vai verificar o que aquilo está implicando na relação pai e filho. Isso realmente acontece, né? Nós tivemos um caso no escritório em que os presentes que o pai dava para a criança, a mãe dizia que tinham mensagens subliminares demoníacas. Né? Então, ele realmente, a criança ficou com medo, então ela não aceitava mais receber presentes do pai, eram brinquedos da Disney, mas continham essas mensagens. Então, eu entendo que pode vir a caracterizar, sim, a partir do momento em que isso se tornar muito grave na vida da criança, interferir na formação dela. Agora, a penalidade normalmente é para quem exerce a guarda. E quando a alienação parental vem de uma pessoa que não exerce a guarda, por exemplo, a avó materna, ela por si só e por conta própria resolve
desconstruir a imagem daquele pai porque por algum motivo ela não gosta daquela pessoa. Como que funciona a penalidade da lei? Então, a lei prevê assim, vários tipos de penalidade, iniciando pela advertência, né? Então, essa avó ou esse avô podem ser chamados a juízo, onde o juiz vai alertar os problemas que isso pode causar, não a eles em si, mas à própria criança. Então, a primeira penalidade é a advertência, mas pode haver uma multa, o juiz pode estabelecer multa também contra o alienador, e também pode afastar ou aumentar o direito de visitas do alienado, né, que é daquele pai que está deixando de ver a criança. Seriam algumas das penalidades. Agora, existe até a perda da guarda e destituição, mas aí não se aplica ao avô, a menos que esse avô tenha guarda. Entendi. Agora, quando aumenta esse direito de visitas, seria uma forma de reconstruir essa imagem? Na verdade, de reaproximar a criança do pai ou da mãe do que está sendo alienado. Entendi. É uma forma não de punição, né? Eu não entendo até como punição, mas nesses casos, normalmente, a criança está se distanciando do pai. Então, é uma forma de reaproximá-los. É engraçado que esse tema fica muito em volta da figura do pai. Então, quer dizer, parece que o pai tem a figura dele descaracterizada. E eu costumo dizer até no meu escritório, quando a gente enxerga uma situação como essa, e eu falo, você está se preocupando muito com em descaracterizar a figura masculina do pai. Não se esqueça que essa criança pode procurar essa figura do pai em outra pessoa. Às vezes na pessoa até de um traficante, porque é lá aquela figura masculina que ele encontrou. Os prejuízos causados pela alienação são assim inúmeros, né? Tem alienação de graus, né? Leve, médio e o mais grave pode chegar a criança até a um suicídio, né? Ou na fase adulta a ter vários problemas de personalidade, né? Estudos já mostraram que normalmente quem sofre alienação pode ter um problema de dupla personalidade, de uso de drogas, de uso de álcool. Então, realmente, esses sintomas acabam aparecendo, que aí já seria a síndrome da alienação parental, né? Onde chega aquela criança, que adulto que ele se torna. Entendi. Até porque, assim, durante a infância também, né? Ele pode ter problemas na escola, problemas com os colegas. Existem uma série de fatores, então, assim, um prejuízo realmente muito grande, é incalculável. As pessoas que cometem, às vezes não têm noção, não sabem que mal elas estão fazendo para os seus próprios filhos. Entendi. É muito triste, né? Assim, isso eu vejo como se fosse a falência da instituição família, né? Exatamente. Então, enquanto tem muitas pessoas trabalhando para tentar organizar isso, para se definir até o que é família nos dias de hoje, outras pessoas buscam, às vezes por mesquinharia, né, interesses próprios e muitas vezes financeiros, destruir a entidade, pouco importando as consequências para essas crianças, né? Exatamente. Então, vamos só dar um intervalinho agora. Em alguns minutinhos a gente está de volta. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela.
culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Olá, estamos de volta e estamos aqui com a doutora Luciene e ela me lembrou uma coisa, parece que já, esse tema de tão importante, parece que já tem um dia. Qual é esse dia? É o dia 25 de abril. Né, foi destinado ao dia da alienação parental. Nós deveríamos instituir um acordo para esse dia. Não digo porque isso não é um motivo para comemorar, mas um dia de conscientização. Talvez comemorar a conscientização, que eu acho que a partir da lei, talvez o tema foi muito mais estudado, né, e talvez com base nisso a gente consiga ter menos casos, né, de alienação. É o que se espera. E como que estão as condenações no Poder Judiciário? Os juízes estão relutando com esse tema ou já está fluindo bem? São poucas as decisões, a gente ainda não tem muitas, mas assim, eu cheguei a buscar algumas, principalmente no Rio Grande do Sul, né, como eu falei que eles são pioneiros, né, os juízes de lá, mas já tem decisões em São Paulo, tem decisões até do STJ, insistindo que a importância da convivência entre pais e filhos é importante não só com o pai e com a mãe, mas sim com os dois. Então as decisões tendem a realmente passar a punir, né, o alienador. Então já vi alguns casos em que a mãe teve multa determinada, foi determinada a multa. Já teve casos em que a advertência é o primeiro passo, né? Mas a advertência está sendo comum também. Então realmente o judiciário tem aplicado a lei, né? Tem aplicado a lei agora com mais rigor. Por ser um caso com segredo de justiça, é natural que a gente não tenha acesso às decisões de primeira instância. Isso. Em segunda instância, na maioria dos casos onde foi aplicada uma penalidade de advertência, pode ser, não sei, que as pessoas não tenham o costume, o interesse de recorrer. Exato. Então, quer dizer, não existe o revolvimento dessa questão em segunda instância. Então, o que acaba prejudicando a jurisprudência. Eu até acredito que as pessoas na frente do juiz acabam realmente, né, se conscientizando ou dizendo que se conscientizaram e não vão mais praticar. E aí eu acredito também que
poucas são as decisões dos tribunais superiores, porque a gente não tem, essa matéria não chega aí até os tribunais, né? As que foram, na maioria dos casos também, é em relação à guarda compartilhada, né? Também já vi casos em que foi determinado até de uma avó, a avó que brigava com o pai da criança, a criança era órfã de mãe, e aí nesse caso os juízes, os desembargadores entenderam que realmente a guarda deveria ficar com o pai, né? E a avó passou a ter apenas o direito de visitas e foi uma penalidade para ela, que a guarda era dela. Entendi. O que eu já estudei sobre o tema, existe um outro tipo de alienação, que eu modestamente chamo de alienação financeira, onde a imagem do pai como provedor, tudo é desconstruído, pois a família da mãe possui condições muito diferenciadas das do pai, né? Então, o pai nunca vai conseguir proporcionar aquilo que a mãe... Isso pode ser caracterizado como alienação parental? Pode também, porque essa questão de condições financeiras ou mesmo pensão alimentícia não pode estar relacionada à convivência entre os filhos e os pais. Então, mesmo que o pai tenha menores condições, a mãe jamais deve colocar na cabecinha da criança, na verdade, colocar que o pai é menos, né? Então, denegrir a imagem, né, do pai. Isso é prejudicial para a criança, isso inclusive está previsto na lei como ato de alienação. E agora vamos, sendo agora advogado diabo, e quando a situação do pai é notória, por exemplo, ele está encarcerado, como não desconstruir, como não ocorrer a alienação parental? Isso, no dia a dia, isso acontece muito em comunidades mais carentes, ou até mesmo em lares mais abastados, porque existem N crimes, né? Agora, como fica a figura da alienação parental quando o fato é notório, o pai realmente está encarcerado? Então, esse é um caso assim, que a mãe tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela vai estar trabalhando a cabeça da criança, a formação psicológica dele praticamente sozinha ou só com a família dela, pode ter a família dele também para auxiliar, porque também a família dele tem direito a esse convívio. Infelizmente, a gente sabe que é muito complicado nessa situação de estar encarcerado. Dependendo da idade da criança, eu acho até que deveria se omitir, né? Mas quando a criança tiver uma idade para entender, ela deve ser informada do que aconteceu, sim. Mas jamais a mãe, ainda assim, tentando denegrir. Quer dizer, os fatos, né, contra os fatos, não tem como mentir, dizer para a criança que outra coisa aconteceu. Quer dizer, por que o pai não a visita? Né? Então vai chegar um momento que ela vai ter que saber a verdade. Mas eu acho que jamais a mãe, ou os avós, os tios, colocarem na cabecinha dela, deixa que quando ela tiver idade ela vai ter o discernimento para entender o que se passou. E você acha que essa criança, mesmo com o pai encarcerado, deveria ter esse contato com o pai? Não necessariamente, aí vai depender realmente da idade da criança, até onde ela pode entender isso, né? E como que era a relação que eles tinham antes, né? Então, eu entendo que é muito difícil você levar uma criança para visitar o pai num presídio, né? Então vai depender realmente se ele tinha um relacionamento muito bom, se eles eram muito apegados, eu acho que é punir a criança não levar, né? Então acho que vai ter que levar sim. Agora, se já não era, se já era afastado, aí eu acho que só quando ela tiver idade para entender. É lógico que eu estou falando tudo isso numa situação onde eu estou acreditando que aquela pessoa uma recuperação, vai ser recuperada no sistema. Sim. Né? Também estou acreditando nisso. E também que assim, ela consiga separar muito bem a figura do cidadão que está pagando por um crime da figura do pai que de repente é intocável. E a gente sabe que existem muitos casos onde a pessoa fora é uma pessoa terrível, mas é um pai perfeito
para os filhos. Então, aí, essa figura da alienação parental, nesse caso específico, era um caso até para os doutrinadores, para os estudiosos, né, desenvolver. Nas pesquisas que eu fiz, não teve psicólogos entrando nesse tema, né? Tratando da alienação, não vi nenhum psicólogo que tenha chamado a atenção. É uma boa ideia, né, chamar a atenção para essa situação também. Agora, vamos aproveitar, vamos apertar um pouquinho mais. E a gente falou muito do pai, vamos jogar para a figura materna. Não vou para aquela questão da vida desregrada, que isso é coisa dos anos 40, porque hoje existe uma outra figura. Mas nós estamos vivendo no mundo moderno, né? E nós temos mães que são prostitutas, profissionais do sexo, e conseguem separar muito bem a figura da profissional do sexo e da mãe propriamente dita. Como trabalhar isso com a criança e como evitar que isso se torne uma alienação parental? Porque a figura pejorativa da profissional do sexo, né, pode influenciar e muito por si só a criança. Sim, o pai pode discutir a guarda dessa criança, né? Ele pode discutir a guarda alegando esses fatores. Só que eu acho que sempre tem que o que tem que ser baseado em tudo que a gente está discutindo aqui é o bem-estar da criança, né? O bem-estar do menor, é o desenvolvimento dessa criança. Então, se é uma mãe presente na vida do filho, se a professora não mistura as coisas, né? Eu acho que pode realmente, o pai que fizer isso, ele pode realmente estar prejudicando aquela criança, né? Então, às vezes ele quer afetar a mãe, né? E usa essa profissão dela, mas eu acho que uma coisa tem que ser totalmente separada da outra. Entendi. E é óbvio, se a gente pudesse, se a mãe pudesse ter uma outra profissão, tudo isso que puder, sabe? Claro. A criança vai ter problemas quando ela vai para a escola, né? Se alguém falar que já viu a mãe, ela vai ter problemas. Então tem que ter um trabalho muito bom com aquela criança para que ela não sofra preconceitos, né? Até bullying na escola. Mas assim, entre os pais, eles têm que estar bem conscientes de que a obrigação deles é o melhor para o filho, é desenvolver aquela criança, a personalidade daquela criança, para que seja um adulto saudável, né? E infelizmente essas questões, né, da vida, que pode ser até uma vida desregrada, mas ela, né, como você falou no início, ainda que seja não só no caso de uma prostituta, né, ela poderia até ter vários parceiros. Isso não pode influenciar na formação da criança. Então, logicamente que um pai ou a outra parte, os avós, né, vão utilizar isso contra aquela mãe, aquele pai. Mas ainda assim, eles têm que pensar que o afastamento desse pai ou dessa mãe é prejudicial, é bom para a criança ou não? Via de regra, é prejudicial. Entendi. Porque muitas vezes a figura está bem separada da conduta da pessoa. Eu gostaria de dar mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide, filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Voltamos agora com o programa Direito.com. Eu só aviso aos teleinternautas que o nosso sistema de e-mails não está funcionando. Então, infelizmente, nós não estamos recebendo algumas perguntas, mas a gente vai tentar, dentro do possível, responder o máximo. Até porque esse tema é muito amplo e não descarta a possibilidade, no futuro próximo, estar chamando a doutora novamente aqui. Vamos lá. O mundo de hoje, o conceito de família, ele está muito mais amplo, né? Discute-se muito se não deveria acabar com o Dia da Mãe, pelo menos na escola, a comemoração do Dia do Pai para o Dia da Família, porque a configuração da família é diferente. Na novela das 9 atual, existe a condição que a mãe está se apaixonando, está no processo de se apaixonar por uma outra mulher. Esse processo é um processo complicado e muitas pessoas da comunidade LGBT, elas acabam, quando saem de uma relação hétero, normativa, quer dizer, uma situação, o que dizem que é anormal, né? Como evitar que ocorra a alienação parental? Até porque o filho não quer ser apontado na escola que o pai é gay e a mãe é lésbica e assim por diante. Como acontecer? Como resolver isso? Eu acho que da mesma forma do casal hétero tem que existir o respeito, né, entre os ex-parceiros, né? Então o que acontece é que eles vão ter que trabalhar, a criança vai acabar, ela tem que ter esse convívio com a mãe, independente da orientação sexual, independente da orientação sexual do pai, é importante que ela tenha esse convívio. Então eu acho que uma criança bem orientada, né, quando se conversa e se deixa clara a questão para ela, ela vai saber se defender na escola. Então, vai acontecer, mas se ela estiver bem instruída, ela vai saber como sair dali. O que importa é que ela tenha amor das duas partes e que ela tenha realmente esse respaldo, né, de uma formação psicológica ideal, independente da orientação dos pais. Eu acho que isso não influi. E agora, se, por exemplo, no caso da novela, né, o pai, eu acho que ele já chegou a dizer que iria ficar com a guarda, ia lutar pela guarda do filho. Mas ela também, a mãe, independente de assumir outra orientação, ela pode também lutar pela guarda, independente. Quem vai ficar com a guarda, pode existir uma guarda compartilhada, né, que hoje, inclusive, já está regulamentada a guarda compartilhada, ou vai ficar com quem reunir as melhores condições para a criação daquela criança, independente de ser a mãe ou o pai, vai ser com quem detém a maior condição. Hoje é comum que as mães, né, ainda existe, acho que é o último censo do IBGE, 80% ainda das crianças ficavam com a mãe, mas eu acho que isso já está mudando um pouco.
Inclusive eu tenho até um colega lá, diretor da UAB Jabaquara, que ele exerce a guarda paterna de maneira exemplar, a ponto de sair, olha, preciso sair dessa reunião porque eu tenho que fazer o almoço do meu filho no dia seguinte. Exato. É uma coisa que os pais hoje estão mais, eles estão entendendo mais a responsabilidade que eles têm, não estão deixando só para a mãe. Né? Então, acho que a tendência é acabar, talvez não igual, mas um número muito maior de pais. Eu acho que a guarda compartilhada talvez seja a tendência. Né? Até o judiciário tem influenciado bastante para que a guarda seja compartilhada, que é o melhor caminho para as crianças, né? Para os adolescentes. E no nosso debate aqui, a gente se concentrou muito na gênero masculino e gênero feminino. O que parece que é sempre uma briga de homem com a mulher e mulher com homem. Num casal de gays ou lésbicas, ocorre a alienação parental? É a mesma coisa? É a mesma situação. Então, são os dois pais, né, ou as duas mães, que vão estar também tentando interferir na formação para trazer aquela criança para si. É a mesma situação. Eu entendo que também vai se aplicar a mesma lei e o alienador pode ter as mesmas punições, porque quem vai ficar com a guarda dessa criança no rompimento dessa relação vai ser quem reunir as melhores condições, ou a guarda vai ser compartilhada. Agora, se quem detém a guarda da criança, ou mesmo na guarda compartilhada, tende a influenciar a criança negativamente em relação ao outro parceiro, pode sofrer os efeitos da lei. Entendi. Eu recebi aqui uma pergunta pelo Facebook, da Ana. Ela pergunta, quando o pai tenta desconstruir a imagem da mãe, o que a mãe tem que fazer para se resguardar? No caso, se a mãe, acho que pela pergunta, ela é que detém a guarda da criança e o pai que não detém, que é o alienador, que normalmente isso não acontece, é o contrário. Mas se isso está acontecendo, ela pode pedir uma modificação nas visitas, se é nas visitas que isso está acontecendo, né? Se o pai está tentando criar uma imagem errada dela quando ele tem mais tempo com a criança, então tem que analisar o caso. Mas se a questão que está acontecendo é nas visitas, ela pode entrar com uma regulamentação, ou existe até agora a lei onde pode ser específico, né? Uma ação autônoma, onde ela pode pedir para que seja considerado que está havendo alienação e ele vai sofrer as sanções da lei. Ah, entendi. Porque a ação pode ser tanto uma ação autônoma, né, como uma ação incidental, numa ação de regulamentação de visitas ou de guarda. Mas também existe agora a possibilidade de você entrar com uma ação específica para que seja caracterizada a alienação. Então quer dizer, uma ação específica para se apurar se ocorreu ou não a alienação parental. Uma ação autônoma, exatamente. Nossa, interessante isso. Então quer dizer assim, fica fora todo aquele assunto referente a uma separação, uma guarda. Isso. Agora, e a falsa denúncia? O que eu já assisti, graças a Deus eu não peguei um caso como esse, onde um genitor indica que o outro, por exemplo, praticou violência sexual, né? Mesmo que presumida. Como resolver uma situação como essa? Eu acho que esse é um dos pontos mais delicados, né? De todo o assunto. Esse é um ponto mais delicado e, infelizmente, é comum, né? Não é assim, irreal. Infelizmente, acontece. E, assim, a pessoa que é o alienador, ele acaba acreditando na história que ele cria e ele acaba embutindo na cabeça da criança, que acaba acreditando também. Mas existem profissionais específicos, que seriam os psiquiatras, psicólogos, que eles têm condições de verificar se realmente aconteceu, se houve um abuso. Infelizmente, o pai que é acusado de abuso, dificilmente ele vai ter direito de ver aquela criança enquanto não tiver a situação definida. Até por precaução, né? Os juízes tendem a prevenir a criança. Então, se de fato aquilo aconteceu, o máximo que ele vai conseguir é uma visita assistida. Mas isso realmente é um assunto muito polêmico, muito triste, né? Porque é uma realidade e, infelizmente, acaba destruindo a vida do alienado, né? Do pai que foi alienado,
e da criança também, porque ela acaba trazendo para si aquelas imagens que na verdade nunca aconteceram, mas a mãe ou o alienador, né, o detentor da guarda acaba colocando aquelas imagens na cabecinha da criança ou mesmo do adolescente. Do adolescente ele já tem condições de discernir mais o que é real e o que não é. Mas uma criança pequena, infelizmente, ela vai sofrer esses efeitos e vai talvez até acreditar que isso de fato aconteceu. Interessante. Desculpe, mas aí essa pessoa que alienou, ela vai ter responsabilidade criminal, civil, não só em relação à alienação parental, mas também é uma falsa denúncia, né? Então ela vai responder criminalmente, civilmente por isso também. Isso é importante, porque as pessoas não estão acreditando que não dá em nada, né? Como dizem, a única coisa da cadeia é pensão alimentícia. Não está bem assim, né? Infelizmente, o que acontece é que as pessoas que são vítimas dessa alienação, não só as crianças, né, mas os alienados, eles acabam tendo receio e acabam se afastando da criança com medo de serem novamente acusados de algo que não cometeram. Infelizmente, eles acabam se afastando, mas o correto seria o quê? Vamos até o fim. Vamos provar que isso não aconteceu, até para que no futuro aquela criança perceba que foi vítima da alienação. Doutora Luciene, olha, do ponto de vista jurídico, foi uma delícia o tema, porque ele é muito interessante estudo, mas do ponto de vista como cidadão, é péssimo que isso ainda possa existir, porque sabe lá que geração que nós estamos criando para o futuro, né? Nós estamos nos nossos últimos minutos, gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, desse o seu telefone de contato e até logo para o programa Direito.com. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho desse tema que a gente tem estudado, que eu acho que é realmente importante não só para as famílias, mas também para toda a sociedade. Porque, como o doutor falou, são as próximas gerações, né, os cidadãos que estão sendo criados. Então, eu agradeço a oportunidade do programa, agradeço ao doutor Marcelo e estou aqui à disposição. Muito obrigado. Bom, estamos chegando nos nossos últimos minutinhos. Nós estamos aqui na Semana Mundial de Combate à Homofobia. Isso que hoje é um câncer da nossa sociedade. Quero chamar todos para o dia 17 de maio, fazer um momento de reflexão, falar assim, por que isso? O porquê que eu penso assim? O que isso muda na minha vida? Porque se eu não gosto de gay, é simples, é só não casar com gay. Hoje, nós não lutamos para esfregar na cara da sociedade o direito disso, o direito daquilo. Hoje, o que a população LGBT, na pessoa das comissões da OAB, diversas comissões que existem nesse Brasil todo, o que é? É o direito de igualdade, é fazer valer aquilo que está escrito na nossa Constituição. Então, eu conclamo a todos, no dia 17 de maio, fazer 1 minuto de reflexão, fazer o que eu posso mudar, porque nunca se sabe se você tem ou não tem um cidadão LGBT dentro de casa. Ele pode ter 6 meses de idade, mas um dia ele cresce e vai precisar de direitos. E se hoje você defende que essa pessoa não tenha direitos, que essa pessoa não seja digna de direitos, você está negando um direito ao seu próprio filho. Então eu chamo você, mãe e pai, porque a homofobia a gente começa combatendo dentro de casa. Mãe e pai, vamos fazer 1 minuto de reflexão. Eu só estou pedindo 1 minuto do seu tempo. Dia 17 de maio é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E quero agradecer aqui a todos, aos nossos patrocinadores, a Bramante Processos Previdenciários. Eu digo e repito, eu não entrego minha aposentadoria nas mãos de qualquer pessoa. Eu só entrego minha aposentadoria nas mãos de quem entende, quem tem 30 anos de solidez e experiência e sabe o que faz. Então, Bramante Processos Previdenciários. Eu também quero agradecer também a UpVision, que, da minha forma, eu não sou bonito, mas se eu fosse bonito, eu não entregaria a minha beleza na mão de qualquer profissional. É por isso que eu entrego nas mãos da UpVision.
Fera Brasil, que é especialista em impressões digitais, empresariais. Então, antes de contratar qualquer pessoa, façam um orçamento com a Fera Brasil. E, não menos importante, a Up TV, que é a primeira TV digital da região do ABC, que tem um número muito grande de pessoas aqui especializadas, programas de toda espécie e todo público. Inclusive, essa semana que passou, perdemos aí uma apresentadora, que é a famosa Mãe de Ná. Nós também perdemos aí o querido Jair Rodrigues, que descanse em paz e faça nossa alegria no céu. E quero agradecer a todos. E no dia 31 de maio, na UAB Jabaquara, verá o 3º Fórum das Comissões da Diversidade Sexual da região Sul e Sudeste. Fórum este que será presidido pela querida Maria Berenice Dias, famosa ex-desembargadora do Rio Grande do Sul, que fala muito sobre o tema da família, muito falou sobre alienação parental. Então, quem quiser se inscrever nesse fórum, basta enviar um e-mail para diversidade.jabaquara@ig.com.br. Muito obrigado, uma boa noite, fica com Deus e até logo.